Dando continuidade às nossas explicações relacionadas a cálculo de medicação, um dos cálculos bastante comuns e bastante populares é o cálculo de infusão, ou também chamado de cálculo de gotejamento. A gente vai se deparar com três possibilidades, né? O cálculo de gotejamento, ou chamado também de gotas por minuto, e essas gotas também conhecidas como macrogotas, que são as gotas grandes, né? Nós temos ainda as chamadas microgotas, né? No cálculo de gotejamento ele é chamado de microgotas por minuto, e também vamos nos deparar com o ml/hora, né? O ml/hora ele não é tão necessário ser calculado no dia a dia, porque nesse contexto a gente acaba se deparando com o ml/hora sendo utilizado nos casos de bomba de infusão. E a própria bomba de infusão, quando a gente lança os valores, ela já traz para a gente a quantidade em ml por hora, ela já calcula automático. Mas para efeito de conhecimento, caso haja necessidade, né, de termos que calcular para algum momento, obviamente vai ficar fácil para a gente calcular, tá certo? Então, eu vou primeiro mostrar aqui as diferenças entre eles em termos de conta, né? Depois a gente vai fazer alguns exercícios voltados a isso. Tá? O que diferencia uma condição da outra? E aqui mais especificamente se tratando de macrogotas e microgotas. É o tipo de equipo que a gente vai utilizar para fazer a infusão no nosso paciente. O macrogotas, ou também chamado de gotas, é um equipo que desenvolve uma gota maior. Então, ele representa para a gente, comparando o equipo de microgotas, uma gota 3 vezes maior. Então, a gente precisa de 3 gotas pequenininhas do equipo de microgotas para fazer uma gota do equipo macrogotas. Tá? Geralmente, a gente usa o equipo de macrogotas para indivíduos adultos e o equipo de microgotas para crianças e recém-nascidos, bebês, justamente porque a infusão é menor e tem menos chance da gente ocorrer em algum agravo, alguma condição de sobrecarga para essa criança, tá certo? Então, são os diferenciais que a gente vai estabelecer aqui. Eu não vou entrar muito nos detalhes de equipos, de buretas, essas coisas, até porque eu não tenho para mostrar nesse momento aqui e ficaria muito na ilusão. Então, em outro momento, eu trago um vídeo mais específico sobre isso, acho que vai ficar mais fácil da gente conseguir compreender. Hoje, o foco vai ser mais voltado para o cálculo em si. Para a gente entender isso, existem algumas regras que a gente vai tentar observar. Tá? A primeira delas é que, tá? Para a gente fazer a verificação das gotas, tá? A gente tem que lembrar que 1 ml de uma gota, de gotas, tá? Representam 20 gotas. E 1 ml, no caso de microgotas, representam 60 microgotas. Então aqui a gente já vem para aquela condição, aquela lógica que eu coloquei para vocês. Que 1 ml e 1 ml aqui são o mesmo ml, não muda, mas a quantidade de gotas sim, porque são equipos diferentes. O que define isso? É a saída, é o formador da gota já no equipo. Então a gente vai perceber que vai ter uma condição, uma saída de gotas bem menor no equipo de microgotas e a gota fica bem pequenininha. Já no equipo de macrogotas, essa gota sai bem maior. Tá? Para efeito de cálculo, tá? Eu vou mostrar hoje aqui algo que vai ser o passo que é mais comum, que todo mundo acaba utilizando, que são as fórmulas. Né? Então, para a gente aproveitar e entender bem isso, né, e não ficar com dúvidas, quando eu me deparar com a necessidade de desenvolver, né, o cálculo voltado para gotas por minuto, eu vou ter essa formulação aqui de base para a gente fazer. Tá? Então, essa seria a fórmula base para a gente fazer gotejamento de gotas por minuto. Porém, aqui, o que a gente tem que levar em consideração? O V é igual a volume. Opa, deixa eu melhorar isso aqui. Tá? Então, o V é igual a volume, certo? E esse volume tem que ser em ml. Já o tempo, o T, que representa o tempo, ele tem que ser dado em horas. Tá? Então, para essa fórmula aqui, eu preciso lembrar isso. O 3 é uma constante que vai ficar aqui. Tá? Em outro momento eu até explico isso mais detalhado para vocês. Não vem ao caso agora, mas a fórmula de gotas por minuto ela vem como volume sobre tempo vezes 3. Levando em consideração que o volume é dado em ml e o tempo é dado em horas. Certo? Então a gente vai usar essa fórmula aqui. Caso ocorra de eu ter a necessidade de fazer o cálculo de gotejamentos, mas o tempo na prescrição foi dado em minutos,
tá? A mesma forma de gotejamento, tá? Gotas por minuto, mas o tempo foi dado em minutos, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, tá? Volume vezes 20 sobre tempo em minutos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, tá? Separando para a gente não ter confusão, o volume é dado em ml, o tempo em minutos. O que diferencia, tá? Aqui, nesse caso, o que eu tenho de particularidade? Nesse exemplo, a fórmula é uma fórmula simplificada. Por isso que eu tenho o volume que é dado em ml dividido pelo tempo vezes 3. Então, aqui eu não mexo. Do jeitinho que está na prescrição, eu vou colocar o volume em ml e o tempo em horas. Nesse caso aqui, se o enunciado do exercício ou da prescrição estiver dizendo que o tempo que tem que correr a medicação é em minutos, eu lanço o volume e multiplico por 20. O que é o 20? É aquela historinha inicial que eu passei para vocês. Cada 1 ml não representa 20 gotas. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que multiplicar a quantidade de ml que está dentro do frasco que foi prescrito por 20 gotas. Aí eu vou transformar tudo em gotas e divido por minutos. Então, eu vou ter gotas, que eu transformei tudo em gotas, dividido por minuto. Logo, o resultado é em gotas por minuto. Por que aqui não acontece isso? Porque aqui houve uma simplificação matemática e transformou essa fórmula desse jeito, e aí todo o valor de volume em ml dividido por tempo vezes 3 também vai se representar em gotas por minuto, tá bom? Como eu disse, eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão fica muito extenso, fica difícil de compreender, às vezes até confunde a cabeça. Não é o momento. O momento hoje é para a gente entender o que tem que ser feito, né? E como a gente pode executar isso. Então, essa seria a lógica. Então, se a gente pegar isso daqui, por exemplo, né, e eu tiver uma prescrição para lançar esses valores, eu tenho que entender, primeiro, qual que é o tipo de equipe que eu vou utilizar e qual que é o tempo que está sendo estabelecido, se é o tempo em horas ou o tempo em minutos, tá? Essas são as duas condições. Esse daqui para gotas por minuto. Eu vou apagar agora e vou mostrar as fórmulas de microgotas por minuto, tá? Então, sequência disso daqui, tá? Lá para a gente não perder tempo, né? Porque eu sei que todo mundo que precisa disso daqui às vezes está com pressa, porque às vezes a prova, o processo seletivo, o concurso está batendo aí na porta já e a pessoa está desesperada para entender, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem aqui a necessidade de entender sobre microgotas por minuto, certo? Como que eu faço isso daqui? A nossa fórmula convencional é da seguinte forma: volume sobre tempo. Sendo que o volume, nesse caso aqui, ó, volume é em ml e o tempo aqui em horas, certo? Então, é a fórmula padrão, é a fórmula simplificada que a gente já usa. Lembrando que aqui também veio de uma simplificação matemática, da mesma maneira que eu falei em gotas por minuto para vocês. A outra forma de fazer é quando a gente tem a possibilidade de ter a prescrição ou enunciado de algum exercício na qual o tempo é em horas. E aí, se isso acontecer, a gente vai fazer a seguinte fórmula: microgotas por minuto é igual a volume vezes 60 dividido pelo tempo, e nesse caso, em minutos. Então lembrem que lá em gotas por minuto, a gente usou aqui 20. No caso de microgotas, a gente usa 60. Por isso que lá no comecinho eu já fiz questão de mostrar. 1 ml no equipo de gotas representam 20 gotas. 1 ml no equipo de microgotas representam 60. E aí se justifica a necessidade de multiplicar o volume por 60. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Multiplicando o total de volume por 60 e achando todo o quantitativo de microgotas presente dentro do frasco que vai ser administrado para o paciente. E vou dividir pelo tempo já em minutos. Então vai dar o valor final de gotas por minuto. Tá? Essa seria a essência desse cálculo aqui. Então, eu tenho aqui a fórmula simplificada, quando o volume é dado em ml e o tempo em horas. E aqui eu tenho a fórmula também voltada para a parte simplificada, porém quando o tempo é dado em minutos. Então a gente tem que saber utilizar nos momentos certos. Tá? Ah, Márcio, faltou ainda um outro detalhe, né? Eu falei do ml por hora, né? Então, como que eu calculo ml por hora, tá? Então, um terceiro elemento aqui, tá? ml barra hora, certo? Como que eu calculo ml por hora? Eu vou colocar volume
sobre tempo. Não é ml por hora, eu coloco volume sobre tempo, certo? Eu deixei justamente nessa etapa aqui, ou nessa parte, justamente por quê? Porque é a mesma fórmula do microgotas por minuto. Então, quando eu calculo microgotas por minuto, se estiver perguntando para mim quantos ml por hora, eu já sei quantos ml por hora, porque é a mesma fórmula, é o mesmo valor, então eu vou ter o mesmo resultado, certo? O que eu tenho que só me atentar aqui? Isso daqui de ml por hora, ele funciona e está adequado quando o tempo está em horas e o volume em ml. Agora, se porventura eu tiver que calcular a quantidade de ml por hora, porém a prescrição deu em minutos, tá? Aí eu preciso fazer uma regra de 3 para transformar esse tempo aqui que está em minutos em horas, tá? Então tem que só lembrar disso. Esse daqui em ml, né? Esse daqui tem que estar em horas, certo? Se tiver na prescrição em minutos, aí eu preciso transformar esse tempo que está em minutos em horas, certo? Como que eu faço isso? É simples, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o médico prescreveu lá para fazer a medicação, o soro, em 30 minutos, certo? Como é que eu transformo isso daqui para jogar na fórmula uma vez que eu quero trabalhar com horas? É simples. Se eu sei que 1 hora é igual a 60 minutos, 30 minutos é igual a x horas, certo? Então, ó, leve em consideração como que a gente monta isso. Isso é conhecimento geral da maioria das pessoas que 60 minutos equivale a 1 hora. Dificilmente alguém vai saber disso, certo? Se está prescrito 30 minutos para x, aliás, desculpa, 30 minutos para correr a medicação, os 30 minutos é o x. O que eu faço aqui então? Né, ó, corto 0 com 0, então eu tenho 1 vezes 3 e 6 vezes x. Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes x igual a 3, x igual a 3 dividido por 6. E já vamos aproveitar aqui agora, então, para fazer um pouquinho de cálculo de matemática, como a gente fez em outros exercícios anteriores. Como é que eu divido 30 por 6, 3 por 6, né? Ó, 3 dividido por 6, né? Como é que eu lembro como é que faz isso aqui? Minha lousa está balançando um pouquinho, acho que ela está cansada já, tá? Então eu não sei quanto que vai dar, né? Mas eu sei que o 3 dividido por 6 não dá. Então nesse caso aqui, ó, dá 0. Então o que eu faço agora para continuar? Eu estabeleço a vírgula aqui e o 0 aqui. Agora 30 dividido por 6. Então eu sei que dá 5. 5 vezes 6, 30, para 30 nada. Logo, esse 30 minutos que a gente viu aqui é igual a 0,5 horas, certo? Então, uma coisa que muitas vezes as pessoas têm dificuldade para entender, eu vou colocar aqui do lado para ficar mais bonitinho também, né? Meio difícil para ver aqui. Tá? Então, quando a gente viu aqui Opa, falei que estava bambo, né? Então, esse caso aqui a gente vai ter 0,5 horas, certo? Então, o valor final aqui. Então, para a gente calcular o gotejamento, né? Ou às vezes a gente vai precisar em ml por hora e saiu para a gente em minutos, é uma alternativa. Ah, Márcio, eu não quero trabalhar com 2 formas, quero só trabalhar com uma, né? Beleza. Em vez de jogar em minutos aqui, pode transformar em horas e colocar aqui. Vai depender muito do gosto de cada um, tá? E também da habilidade de se fazer isso, tá certo? Então, para a gente não passar em branco aqui nos cálculos, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar alguns desses cálculos na prática, para a gente treinar, né? E aí facilitar um pouquinho o entendimento também. Obviamente, gente, existem diversas possibilidades, diversos exemplos aí que a gente vai encontrar na prática, e quanto mais a gente treina, mais habilidade a gente cria, certo? Então, vamos pegar aqui uma condição, um exemplo de prescrição, ó, prescrição médica, solicitando para a gente, sei lá, soro fisiológico, 0,9%, 500 ml de 8 em 8 horas. Certo? É isso. Bom, como é que eu começo isso daqui? Já entendo o seguinte, tá? Quando eu coloco aqui 8 em 8 horas, está mostrando para mim que é o intervalo de tempo que a medicação ou que o soro tem que correr. Nesse caso aqui, o soro, né? O que eu tenho que estabelecer? Vamos supor que esse soro meu aqui vai começar à meia-noite, tá? 0 horas. Que horas que ele vai terminar? Né? Ele vai ter intervalo de 8 horas, então ele vai terminar às 8 horas. Qual que é o horário do próximo soro? Tá? 8 com 8, 16.
Então aqui são os intervalos de tempo. O próximo soro vai ser à meia-noite novamente e vai continuar esse ciclo. Tá? Sabendo que é um intervalo de 8 a 8 horas, eu sei que dentro de um dia inteiro, 8 horas não dá um intervalo de 3 vezes, né? 3 momentos que a gente vai ter a aplicação desse soro. Então o que a gente tem que entender aqui? Tá? Se o meu soro vai entrar à meia-noite, ele tem que acabar às 8 da manhã. Às 8 da manhã vai entrar um próximo soro e vai terminar às 16. Às 16 vai entrar outro, vai terminar meia-noite. Tá? Então é esse o propósito. Por isso que a gente calcula o gotejamento. Tá certo? Marcio, aqui você não colocou o tipo de equipo. Tá? Na verdade, não vai vir na prescrição para a gente. Quem estabelece ou quem escolhe o equipo que vai ser utilizado com o paciente somos nós, no momento que a gente vai utilizar na prática, certo? É claro que aqui, para efeito de exercício, é importante a gente colocar, né, ou é importante que venha isso descrito no enunciado para a gente poder se direcionar. Muitas vezes, esse direcionamento não vem escrito assim, utilizar o equipo tal para essa finalidade. Não, muitas vezes vem no final do enunciado dizendo as seguintes condições, ó. Quantas gotas por minuto. Ou seja, tá? Se está perguntando quantas gotas por minuto, já entende-se aqui que o cálculo tem que ser de gotas por minuto, ou de gotejamento por minuto, tá? Se refere ao cálculo com o equipo de macrogotas, certo? Se estivesse perguntando no final, quantas microgotas por minuto, então eu já entendo que foi estabelecido o uso do equipo de microgotas. Então, para efeito de prova, para efeito de concurso, para efeito de qualquer coisa que seja de exercício, né, de exercitar a prática, sempre tem que ter no enunciado qual é o objetivo, o que se pretende com aquilo. Quantas gotas administrar, quantos microgotas administrar, quantos ml por hora. Agora, para efeito prático, no dia a dia, eu escolho o equipo e aí, a partir do momento que eu sei que o paciente está em uso de um determinado tipo de equipo, eu vou instalar um próximo medicamento, então o cálculo se baseia com aquilo que o paciente está utilizando, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente, para exemplificar, a gente vai fazer dessa forma, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, 500 ml de 8 em 8 horas, quantas gotas administrar? Se eu sei que a minha fórmula de gotas por minuto, tá, é igual a volume sobre tempo vezes 3, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir esses valores dentro da minha fórmula. Qual que é o volume em ml? 500. Qual que é o meu tempo? 8 horas. Esse tempo aqui, só lembrando, é o intervalo de tempo, certo? Vezes 3. Quanto que dá? Isso tudo aqui, ó, 500 dividido por 8 vezes 3, que vai dar 24, certo? Então aqui agora eu vou deixar o nosso valor final em azul para destacar mais, para ficar mais fácil para visualizar aí, tá? Então gotas por minuto é igual. Pô, não sei fazer essa conta de cabeça. Tá? Então, o que eu faço? Vou fazer o cálculo aqui do lado. Ó. 500 dividido por 24, certo? Então, eu junto aqui 50 dividido por 24, duas vezes. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, para 5, nada. Certo? Ou 2 vezes 24, 48, para 52. Aí depende da habilidade de cada um, tá bom? Desci o zero agora que estava faltando para ser feita a divisão. Agora eu tenho 20 dividido por 24. Eu consigo dividir 20 por 24? Não. Lembrando que aqui eu desci o zero. Uma vez que eu desci o zero, eu sou obrigado a dividir desse lado. Então 20 dividido por 24 dá 0. Para eu continuar essa conta, o que eu faço agora? Eu acrescento a vírgula aqui e o zero aqui. Tá? E aqui é onde eu vou me perguntar quantas vezes o 24 cabe dentro do 200. Aqui, vamos colocar 8 vezes. Ó. 8 vezes 4, 32. Para 48, 8 vezes 2, 16, mais 4, 20, para 20 nada. Posso continuar essa conta? Até posso, né? Se eu quiser colocar, já tem vírgula aqui, eu posso colocar mais um zero aqui, né? 80 dividido por 24 dá 3 vezes, né? 3 vezes 4, 12, para 20, 8, 3, 2, 6, mais 2, 8, para 8 nada. Ou seja, agora a partir de aqui vai começar a sobrar 8 e não vai sair muito disso, tá? Então a gente chegou no resultado aqui, ó, de 20,83 gotas por minuto. O que acontece nesse caso? Tá? Eu consigo colocar 20,83 gotas? Não.
eu só consigo olhar a gota caindo inteira, né? Então não dá para eu colocar essa gota fracionada. Então aqui, nesse caso, vai entrar a chamada regra de arredondamento, certo? Na regra de arredondamento, a gente tem que estabelecer a seguinte condição, tá? Então vamos pegar o exemplo aqui, né? 20,83. Então se a gente tivesse 20,1, 20,2, 20,3 ou 20,4, nós arredondaríamos para 20, certo? Ou seja, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 arredonda para menos. Então a gente teria um valor aproximado de 20. Quando a gente tem o valor aproximado para cima, né, 20,5, 20,6, 20,7, 20,8 ou 20,9, a gente arredonda para cima, ou seja, 21. Nesse caso, como a gente trabalhou com 20,83, a gente vai arredondar para cima. Logo, aqui, a gente vai ter um valor aproximado de 21 gotas por minuto, certo? Então esse é o resultado final dessa nossa conta, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de gotas por minuto, onde a gente tem um enunciado para administrar 500 ml, correndo em 8 horas, e a gente quer estabelecer quantas gotas por minuto. Lançando isso na fórmula de volume sobre tempo vezes 3, a gente chegou no resultado de 20,83, foi aproximadamente 21 gotas por minuto. Se fosse por microgotas por minuto, eu lançaria esses mesmos valores, lembrando que a fórmula de microgotas não tem o 3, então ficaria volume de 500 dividido por 8. Então aí é questão de treino, né? A gente olhar para as fórmulas, treinar incessantemente, inúmeras vezes, para a gente poder gravar, para a gente poder fixar bem o conteúdo.